Pessoal, boa tarde a todos. Vamos começar aí mais um webinar da Fronius. Hoje iremos falar sobre registro do produto e garantia, né? Então, vai ser um webinar bem bacana, bem dinâmico aí com alguns pontos para a gente abordar, tá? Então, esse webinar ele faz parte de mais uma semana de incentivo aí de conteúdo online que a Fronius está promovendo, tá? A gente teve aí essa quebra aí com o feriado no meio da quarentena, então a gente está retomando hoje. Até sexta-feira a gente vai ter esses 3 temas aí, como vocês podem ver na tela, sempre no horário das 5 horas, tá? Inclusive, para adiantar, meu amigo Ariel ele já colocou aí no bate-papo o link para o webinar de quinta-feira e para o webinar de sexta-feira, onde a gente vai falar sobre configurações remotas, né? O que dá para fazer à distância do inversor, posso dar algum comando nele, que tipo de automação a gente consegue realizar nos inversores, né? E as atualizações, como já conhecemos aí pelo SolarWeb, tanto do inversor, tanto do Data Manager. E na sexta-feira a gente vai falar sobre instalação, comissionamento, algumas boas práticas, algumas dicas, passo a passo, que é muito simples para fazer o comissionamento aí do Fronius, né? Bem como configuração de parâmetros, qual o melhor local para fazer a instalação do inversor. Então, tudo isso a gente vai abordar na semana, durante essa semana, né? Nos outros dias do web, né? Bom, como eu comentei, né? Procure aí utilizar um fone de ouvido, melhorar a sua conexão aí com a internet para que você tenha uma boa experiência de áudio aí, tá? E o time Fronius hoje, ele é composto por mim, Daniel Lírio, e o Demetrios. Demetrios ele trabalha no suporte técnico, ele vai dar um apoio para a gente hoje. Não sei se o Demetrios quer dar um boa tarde aí para a galera. Ô, Lírio, claro. Boa tarde a todos. Eu sou o Demetrios, como o Lírio apresentou, técnico do suporte técnico solar, e vou acompanhar vocês nesse treinamento de hoje, tá? Um bom webinar a todos. Legal, muito bom, Demetrios. Seja bem-vindo. E além disso, a gente tem o Ariel, o Vitor e o Thiago, especialistas também da Fronius, aqui no chat, tá? Então, acompanhando todas as perguntas, respondendo as dúvidas, e no final a gente vai abrir também um momento para isso. Então, vamos ao que interessa. Lembrando que, né, acabei não comentando, mas nessa semana, mais uma vez, a gente vai ter o sorteio, tá? Então, conforme foi postado lá em nossas redes sociais, tem as regras lá para seguir a Fronius, curtir a foto oficial, enfim. Pelo que eu soube, aí, a gente vai ter sorteio de Smart Meter, kit da Fronius também. Então, fiquem ligados aí durante essa semana. Pelo menos uma das regras é participar das 3 sessões, né? Interagir com a gente, enfim, tá até o final aí, que a gente consegue fazer esse levantamento até o final da semana. E o sorteio vai ser na sexta-feira, no final do webinar de sexta-feira, tá? Então, fiquem ligados aí e já desejo boa sorte a todos, né? Bom, então vamos lá, vamos começar aí direto aí no conteúdo sobre o período de garantia, o que é a garantia hoje dos investidores da Fronius, né? Então hoje a gente tem 7 anos de garantia de fábrica, tá? Lembrando que, por que tem essa divisão, né? Essa separação aqui de 2 mais 5 anos, né? 2 anos iniciais você tem sem fazer qualquer tipo de registro lá no SolarWeb, já pelo número de série, automaticamente isso já é feito, tá? E você tem que solicitar a extensão de garantia para ter os 5 anos adicionais gratuitos no Brasil, tá? Essa é um benefício, porque em outros países essa extensão ela já é cobrada. No Brasil eles ofereceram isso de forma gratuita, né? Então você consegue, através do registro muito simples que é feito lá no SolarWeb, você consegue fazer a extensão da garantia, tá? Totalizando os 7 anos, né? 2 mais 5 anos. Agora já vem um questionamento, assim, o que muda nos 2 anos iniciais e nos 5 anos finais, né? Gratuitos. Bom, 2 anos a gente fala que é uma garantia ali de fábrica, né, que inclui serviço, peça e o transporte de retorno, tá? Então o cliente ele teria que somente custear o envio do equipamento para a Fronius, né? E todos os demais itens eles são custeados pela Fronius. E os 5 anos de extensão incluem todas as peças para troca de reposição, tá? Então, se for detectado ali que foi algum problema de fabricação, alguma coisa de qualidade, a gente vai trocar isso em garantia, né? E isso está envolvendo aí cerca de 90%, 80% do reparo como um todo, né? Essa questão do frete, hora de trabalho, as peças, elas têm o maior custo, né?
E a Fronius, ela no Brasil, nossa área de reparo, a gente troca toda a placa, né? Então, vamos supor que deu algum problema, alguma falha em algum componente específico na placa de potência ou na placa de filtro, a gente não solda o componente, a gente não troca o componente, a gente troca a placa inteira. Então, isso faz com que você tenha sempre um inversor novo, né? Ele está sempre se renovando, lógico, a carcaça ali que vai se manter a mesma, enfim, mas a parte de eletrônica de potência dele vai ser sempre renovada desde que identificado que foi algum problema de fábrica, né, de fabricação. Então, isso já responde aí algumas perguntas que estão sendo feitas aí. Essa é a primeira informação relevante aí que vocês precisam saber, e ao longo desse webinar a gente vai explorar mais esses tópicos aí, né? Então, vamos lá. Quando que eu tenho que fazer essa extensão do registro, né? Eu tenho um prazo aí de até 2 anos para realizar, que é justamente esse prazo inicial aí da garantia, tá? Então, se passar 24 meses e eu não fizer a extensão no SolarWeb, eu não tenho como fazer. Particularmente, apesar das correrias que a gente tem no dia a dia, eu acho que é um tempo bem considerável, uma vez que você vai levar aí no máximo 2 minutos para fazer essa extensão no SolarWeb, tá? É muito simples de fazer. Então, a Fronius ela até mudou um pouco a modalidade de garantia, né? Hoje está pela data de instalação, que você informa lá no SolarWeb, tá? Então, uma vez que você recebeu o inversor na instalação, fez a instalação, né? Enfim, e vai lá fazer o registro dele no SolarWeb, é a partir dessa data que você já pode considerar, você mesmo vai preencher, data de instalação, né? Lógico que a gente tem como monitorar se o inversor já estava em funcionamento ou não, enfim, mas a gente acredita muito na boa-fé dos nossos instaladores, né? Então, isso já traz aí um ganho, né? Porque não tem risco de perda de garantia por importação, por algum estoque que é muito raro de acontecer no distribuidor, porque os produtos já saem da Áustria, passam pelo Brasil, não são abertos no Brasil, aqui na nossa fábrica em São Bernardo, já vai direto para o distribuidor. Do distribuidor também já vai para o cliente final. Então, isso tudo é muito rápido, né? Não existe muito um estoque hoje de inversor, porque o fluxo de vendas ele é muito grande, né? Então, não tem esse risco aí de perder nenhum prazo, ainda mais que você vai informar a data de instalação, tá? Tem algumas pessoas que gostam de utilizar a data que a concessionária homologou lá o sistema, né? Então, não tem problema nenhum, até para ficar um registro mais interessante ali, você pode adotar essa data aí como data de instalação para contabilizar esses 7 anos aí, tá? Bom, uma das coisas que a Fronius ela faz no mercado para se diferenciar no ponto de vista aí de pós-vendas é oferecer um programa à parte, né, de garantia em campo, né, de serviços autorizados, uma vez que a gente entende que o cliente às vezes tem alguma dificuldade para emitir uma nota, para enviar o inversor, ou ele não quer esperar ali aquele tempo da transportadora para o envio do equipamento. Então, para criar um diferencial, né, no mercado, a Fronius ela tem o programa FSP, tá? Que ele se chama Fronius System Partner. Ele vem com a ideia de ter parcerias com algumas empresas e essas empresas elas podem em campo, né, fazer o mesmo serviço que seria feito na Fronius, né, a troca dos componentes, enfim. Lógico que os testes lá que a gente faz na nossa máquina de resetar o inversor, deixar ele de fábrica novamente, não serão feitos em campo, porém, uma vez trocada ali a placa e feito alguns testes de validação simples, o inversor ele já volta a funcionar sem nenhum problema, tá? Esse teste que a gente faz lá é mais para resetar ali um firmware, mas o FSP, o nosso parceiro, ele já vai levar ali no seu pendrive a última atualização, enfim, e deixar tudo da melhor maneira possível, tá? Então é uma assistência técnica em campo, né, que algumas empresas credenciadas pela Fronius poderão fazer, tá? Então, existe um benefício muito grande para os parceiros, para o cliente final, para a própria Fronius, que isso vai agilizar muito o processo, tá? Hoje, se eu não estou enganado, existem algumas métricas que essas empresas têm que seguir, atendimento em até 2 dias, tem um raio de quilometragem que eles têm que atender seus parceiros, enfim, isso tudo já é tratado ali diretamente com a coordenação e a gerência de pós-vendas, tá? A gente tem uma parte específica, um setor exclusivo na Fronius para isso, tá? E isso vai agregar valor tanto para o parceiro, para o cliente final,
Essas empresas elas fazem treinamentos periódicos lá na Fronis, né? Então elas estão muito por dentro aí de tudo que acontece nos inversores, sobre a tecnologia. Eles têm essa autorização para estar junto com a gente mesmo, caminhando a nível de fábrica, né? De entender todo o processo do inversor, inclusive visita a nossa fábrica lá na Áustria, enfim, isso tudo está incluso nesse programa, né? Bom, como que eu encontro, né? Até uma dica aqui, como a gente encontra os FSPs no site da Fronis hoje, né? Já até veio uma pergunta aí sobre isso. Então a gente tem lá, né, esse passo a passo aqui, acessar lá o site da fronis.com.br. Então vai abrir essa tela inicial. Você vai clicar ali na aba de Solar Energy, tá? Que é a nossa unidade de negócios. E automaticamente você vai ali em contato, número 3, e ele vai abrir essa aba lá embaixo. Então você vai marcar que esse eu sou, né, o perfil aqui, número 4, você vai marcar que você é o residencial, proprietário, tá? Que é o número 5 aí. Que é justamente um programa oferecido para o cliente final. Se você marcar que você é um instalador, não aparecem os FSPs, tá? Então você tem que marcar que você é um proprietário residencial e aí ele vai te levar para o mapa. Existe um mapa já lá atualizado pelo Google, enfim, de todos os FSPs que a gente tem homologado, aqui está por ordem alfabética, a gente está atualizando aí nosso site cada vez mais. E é legal que você pode colocar aqui o CEP da instalação, e ele vai te indicar, de acordo com o raio que você selecionar, se é 50 km, 100, 150, ele vai te direcionar para o site, tá? Então, para o site, né, para a empresa, né, lá vai ter os detalhes, o site da empresa, o telefone, o e-mail. Você pode entrar diretamente em contato com essa empresa, tá? Não precisa entrar em contato com o suporte técnico da Fronis para acionar o FSP. Você pode acionar o FSP e o FSP ele já tem contato direto com a Fronis num canal exclusivo para verificar qual é o modelo de inversor, que placa que tem que ser utilizada, se tem estoque, se não tem, tudo já é tratado diretamente com a Fronis num canal exclusivo, tá? Bom, como encontrar os FSPs no aplicativo do suporte, tá? Então tem uma outra maneira também, inclusive gostaria de mencionar, né? A gente já apresentou aí na semana passada, retrasada, se eu não me engano, sobre o nosso aplicativo para o suporte técnico. Então, se vocês quiserem, aí, enquanto isso, baixar o aplicativo, tanto para iOS quanto para Android, está disponível nas duas lojas. É um aplicativo dedicado para o suporte técnico, tá? E nesse aplicativo, vocês vão verificar, vou deixar um vídeo aqui de demonstração, vamos ver se ele vai rodar legal aqui. O que a gente tem no aplicativo aí, né? Então, se você clicar em qualquer modelo aí de inversor, no caso aqui o modelo Primo, você vai lá em garantia, no final você já vai ter o termo de garantia, tá? Então é bem clara essa informação, ele vai te levar ali para um link em PDF. Você tem todas as condições de garantia dos inversores, tem a tabela explicando os 2 anos, os 5 anos, o que muda de uma coisa para outra, tudo muito claro. A gente procura cada vez mais atualizar esse documento. E se você voltar dessa tela, né, para o aplicativo, você vai encontrar os FSPs. Então você vai voltando, lá em cima à esquerda tem o menu, FSP Brasil, né? E aí você também tem ordem alfabética esses parceiros aí, tá? Então é uma forma de você encontrar os FSPs e são esses aí. A gente tem hoje 20 parceiros homologados junto à Fronis, tá? A gente teve 3 turmas no ano passado. Como que funciona, né, esse programa? Estou vendo aqui que está chegando bastante pergunta. Quais são os requisitos, quais são os critérios, né? Qual o procedimento para se tornar um FSP? Os requisitos eles são buscados pela Fronis, principalmente, porque a gente preza aí pela quantidade de instalações feitas no SolarWeb, é um dos tópicos, tá? Então, a gente consegue internamente, pelo e-mail que é utilizado para criar as instalações no SolarWeb, a gente já faz um filtro lá do quem tem 50, 75, 100, enfim, quantas instalações tem, a gente vai identificar, lógico, a região de atuação dessa empresa, se já existe uma empresa atuando naquela determinada região, isso talvez seja para um outro momento, a gente quer cobrir realmente aqui o mapa e trazer empresas que não estão atuando hoje em determinadas regiões, desculpa, e justamente reciclar, né? Trazer mais empresas, a gente identificar que em certo estado, por ser maior, né?
não dê para cobrir com 2, 3 empresas, a gente vai trazer mais empresas. Então, isso tudo é feito, como eu comentei, pela área de pós-vendas, tá? Então, acho que até através do marketing lá vocês podem mandar um e-mail se for interesse, se achar que tem alguns requisitos aí, vocês podem entrar em contato lá com o marketing, mandar lá o portfólio da empresa de vocês, a região de atuação, que isso vai ser analisado, enfim, a região que está. Mas como eu falei, né, a gente já faz aí uma prévia de tudo isso, né? Eu não vou entrar aqui em detalhes do programa, a gente inclusive vai fazer talvez um webinar, alguma sessão específica sobre isso, com o time de pós-venda, explicando mais detalhe, vendo quando que vão ser as próximas turmas, enfim, mas isso aqui é só uma ideia para mostrar o diferencial que a gente tem no mercado de trazer esses parceiros que já estão em atuação, tá? Inclusive tem até alguns aqui assistindo o webinar e sabem como é interessante esse programa, né? Tá? Então, mais detalhe, vocês podem depois mandar lá por e-mail do marketing, tá? Vamos seguindo aqui o nosso tema, que é justamente o registro do produto no SolarWeb. Então, vou tirar aqui algumas dúvidas de como que é feito esse registro, quando fazer, enfim. Então, como eu comentei, né, lá no site do SolarWeb, vocês já provavelmente têm já o login no site, quem não tiver pode criar porque é gratuito. Vocês vão clicar, deixa eu puxar aqui um laser aqui, vocês vão clicar nesse botão aqui em cima, o registro do produto, tá? Quando vocês clicarem aqui, automaticamente ele já vai abrir uma lista aqui por instalação dos inversores, tá? Então, assim, se você já tiver, vamos supor, 10 instalações lá no seu nome, e tem o nome lá da usina, enfim, da instalação, elas vão aparecer aqui em 10 abas diferentes. Dentro de cada aba, ele já traz os dados do inversor. Se for uma instalação que foi configurada no SolarWeb e ela está online lá, né? Então, ele já traz o número de série, o modelo, enfim. Aí você vai preencher aqui a data da instalação, como eu comentei, o país, né, e a empresa que está fazendo a instalação. Se você digitar aqui e já tiver o cadastro da empresa, ele já vai trazer, senão você clica lá em adicionar novo instalador, tá? Então, esse registro, ele já tem esse link se a instalação já foi criada no SolarWeb, ou, aí vai uma informação bem relevante, o sistema ele não precisa estar online para você fazer o registro do produto, tá? Até porque não faria muito sentido, a gente tem muitas instalações rurais, que não tem acesso às vezes ali a uma internet para deixar o inversor online, você vai ter exatamente essa visualização aqui, ó, nenhum aparelho é atribuído a uma instalação, ok, você vai preencher o número de série do inversor, vai preencher todos os dados novamente, a única coisa que muda é que o número de série você preenche. Se você já tem a instalação, ele já traz o número de série. Se você não tem, você preenche o número de série sem problema algum. Você até vai verificar isso, que quando você preencher o número de série, já vai trazer o modelo do inversor, tá? Até uma forma aí de validar, às vezes algum erro de digitação, alguma coisa assim. Você vai clicar aqui em registrar. Clicou em registrar, ele já vai te levar para uma nova tela, pedindo para você fazer a extensão de garantia, tá? Então, essa nova tela aqui, depois que você faz a extensão de garantia, ela vai ficar da seguinte maneira, né? Você tem lá as datas de instalação que você fez, enfim, os prazos de garantia, e você tem esse botão aqui, ó, certificado de garantia, que é justamente o arquivo aqui em PDF, que ele sempre vai ficar aqui atrelado ao SolarWeb e a esse inversor, tá? Isso aí não vai mudar. Inclusive, duas informações que chegam de dúvidas sobre isso. A empresa lá que fez a instalação, o nome dela não sai no certificado. Por quê? O registro de garantia é feito para o inversor, para o número de série, tá? E por conta disso, né, a segunda informação é que não tem problema você mudar de residência, mudar o inversor de instalação, visto que a garantia não vai ser alterada, porque é pelo número de série, tá? Não tem a ver com a empresa que instalou, o local físico que ele está, né? Tá? Então é muito fácil, é muito intuitivo fazer esse registro do inversor e a extensão de garantia. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse procedimento, vocês podem mandar aí no chat ou até mesmo entrar em contato depois com o suporte técnico, mas é muito simples de fazer, tá? Bom, dando continuidade aqui, falar um pouquinho sobre análise de falhas e resolução de alguns problemas, né, que a gente dá sempre essas dicas aí nos nossos treinamentos. Então, basicamente é o seguinte, né, existe uma coisa que são os status do inversor,
que aparece aí no display do inversor, na tela principal dele, né? Então, toda anomalia, né, identificada através de status, esses status têm 3 dígitos, inclusive semana passada o Ariel fez um webinar sobre menus ocultos, então a gente falou bastante aí sobre isso, tá? E lembrando também que no nosso aplicativo do suporte tem lá todos os status em ordem crescente, né, suas justificativas, enfim, no manual tem também. E você pode buscar também os status, né, determinado número ali de status. Uma coisa que é importante comentar é que nem sempre o status que é indicado pelo inversor é uma causa dele, né? É um problema do inversor ou no inversor, mas sim algum monitoramento que ele está fazendo, porque ele monitora o aterramento dos módulos, os módulos em si, né? A string como um todo ali, a MPPT, causas externas como um sombreamento, uma sujeira, vai causar ali uma diferença na corrente, por exemplo, abrupta, né? Existe um status para isso. E a rede de corrente alternada, a rede da concessionária, né? Então, às vezes a tensão elevou, a tensão diminuiu, uma frequência que está desajustada, isso tudo é indicado pelo inversor. Então, primeira coisa, assim, deu algum status no inversor? Não tem que se assustar, tem que primeiro entender que status que é e analisar. Por exemplo, até o que está na tela aqui, né? O status 307, é baixa tensão fotovoltaica. Esse status ele ocorre de noite, de madrugada, quando não tem sol, né? É normal que ele ocorra lá. Ele fica em stand-by nesse status. Então, assim, não faz muito sentido, talvez você achar que há algum problema no inversor, se está ocorrendo esse status e não tem sol ainda, né? Então, o dia está iniciando, está muito cedo, está meio de noite ainda. Agora, está meio-dia, está um sol interessante lá nos módulos, né? Está dando esse status? Aí você tem que verificar as conexões, as strings, enfim, uma string box que tenha no local. Então, assim, tudo tem a ver com o bom senso que a gente vai criar de acordo com os status, né? Analisar o que pode estar acontecendo, tá? Bom, aqui, como eu comentei, né, esses status, eles podem ser verificados no aplicativo, né, todos estão lá, nem todos estão no manual, né, e vocês podem também entrar em contato com a Fronis para entender melhor o que é cada um dos status, né. E o monitoramento, né, lá no SolarWeb, ele só vai indicar a ocorrência após uma quantidade mínima ou duração mínima do status, tá? Então, assim, existe uma regra padrão que já vem nos inversores, que é após 50 vezes ocorrer um status, ele manda uma mensagem lá no SolarWeb, tá? Justamente por conta desses status aí que se repetem de noite, de madrugada, enfim. Então, você pode diminuir essa incidência para 10, né? Então, assim, ocorreu 10 vezes o status, eu quero receber a mensagem. Isso pode ser ajustado também entrando lá em contato com o suporte técnico ou vendo o tutorial no aplicativo. Tem um tutorial sobre isso lá, tá? Sobre esses status aí. Bom, o que é importante observar, né, quando a gente está falando aí de uma falha, de algum erro? É qual o comportamento, né, qual o status, como eu já comentei, que frequência que ele está ocorrendo. Eu até brinco aí, porque uma vez eu perguntei isso para um cliente no telefone, falei, qual a frequência que está ocorrendo o status? Ele falou 60 Hz. Lógico que ele não estava errado, né? Porém, eu quis dizer qual a incidência, né? Quantas vezes está ocorrendo esse status aí. E aí a gente começou ali a trocar uma ideia e entender o que estava acontecendo. Então, você pode também lá no menu Info dos inversores, né? Um dos menus que tem lá, verificar os últimos 9 status que ocorreram, tá? Isso é bem bacana, porque lá no display só aparece um status por vez, né? Ele vai carregando o status, se tiver algum outro status ali por trás, ele vai mostrar outro, ele vai intercalando. Mas assim, às vezes estão ocorrendo 3 status ali simultâneos, só que ele não vai mostrar junto. Então você pode acessar aqui Info, Status EP, e aparecem os últimos 9, né? Uma forma mais simples ali também de você fazer uma consulta no inversor. Bom, sempre recomendamos aí a atualização do firmware do inversor através de pendrive ou através do SolarWeb, tá? É possível fazer essa atualização remota, como a gente já falou em outros temas aí de webinar. Verificar no manual as recomendações ou no aplicativo e fazer a verificação referente àquele status, né? Teve uma vez que um cliente ele estava com algum problema de tensão alta na rede, de alta impedância, enfim, ele estava vendo o aterramento dos módulos. Então, assim, tem coisas que não tem muita relação, tá? A gente sabe que um sistema como um todo, às vezes surgem coisas que a gente nem imagina. Porém, se às vezes o status é de corrente contínua, você não vai ver talvez alguma coisa em corrente alternada para resolver, né? Então, tentar discernir
para poder resolver de uma forma mais efetiva, né? Então aqui tem umas 3 dicas também que a gente dá lá no menu análise do SolarWeb, né? Verificar os gráficos se tem algum comportamento estranho. Inclusive a gente fez um webinar só sobre isso, está salvo lá no nosso canal do YouTube que eu vou mostrar mais à frente, qual canal que é. Então lá você consegue, às vezes você vai ver lá a tensão aumentando, por exemplo, um corte de tensão no início do dia. Então pelos gráficos também ajudam a fazer essa análise, que é o que o suporte técnico faz, né? Então quando vocês ligam lá no suporte, a gente vai pedir lá o ID do datalogger de vocês, né, da instalação, e vai analisar ali os gráficos, os dados de geração. Então isso tudo já pode ser feito pelos instaladores, né? Então, se possuir mais de um inversor na instalação, talvez trocar de base, né? Se for da mesma família ali, primo, lógico, verificar se os limites de tensão e corrente não vão mudar de um inversor para o outro. Preferencialmente, se forem inversores idênticos, fazer essa mudança de base para não ter nenhum risco, né? Às vezes o problema está na base, está na conexão, né? Na string box, não está na parte de potência do inversor. E esse dado aqui é interessante, né? Uma vez um cliente ligou, ele tinha 6 inversores eco na instalação, ele falou que os 6 estavam desligando. Então, assim, quando você tem mais de um inversor na instalação, é difícil, tipo, 6 inversores estarem com um problema de fabricação. Eu nunca vi. E era um problema lá no quadro geral dele, que o disjuntor lá geral não estava com um trip interessante ali, estava com alguma falha e tal, e estava desligando todos os inversores. Então, assim, analisar também, né? Falar, pô, não é possível 6 inversores darem problema, tipo, logo os da Fronos tem uma qualidade muito boa e o índice de falha é bem baixo, então isso tudo pode também ser verificado aí na instalação como uma dica, né? Um passo a passo para a gente seguir. Bom, existe uma plataforma bem interessante que o nosso suporte técnico internamente utiliza, que é o CRM. Então lá todos os telefonemas, e-mails, eles são registrados. O Demetrio está aí para falar muito bem sobre isso. Hoje ele atua diretamente no suporte, sabe como é que funciona, para justamente a gente ter o quê? Né? O histórico ali dos casos, né? Quando o cliente liga, ele sempre recebe já ali um protocolo de atendimento, né? E com isso a gente já tem todas essas informações gravadas, né? É também um diferencial da Fronis aí para atender casos de garantia, principalmente, que ele tem que informar o número de série do inversor, o ID do datalogger, enfim. Então tudo isso também é um diferencial do suporte técnico da Fronis, tá? Então, além disso, né, a nossa matriz lá na Áustria, até mesmo a gente aqui no Brasil tem feito alguns filtros, né, para utilizar esses dados. Por exemplo, quais são os status mais utilizados no suporte técnico, quais são os maiores problemas. Inclusive, a gente fez no final do ano passado um webinar sobre isso, né, variações na rede em corrente alternada, com os maiores status que ocorrem, explicando cada um deles. Então, vale a pena depois olhar também esse webinar que a gente já fez, tá? E é isso, né? Para ter um melhor atendimento ali, informar o número do protocolo, enfim, tudo isso vai facilitar no dia a dia, né? Bom, vamos lá. Então, vou deixar com vocês aí os nossos contatos. Hoje realmente foi um webinar mais prático ali, mais resumido, né? Que a gente pôde fazer aqui. Nossos contatos, a gente tem então o contato do marketing, tá? Ele vai servir para algumas sugestões de próximos temas de webinar, sugerir talvez algum horário diferente. E como eu falei, sobre o programa FSP, vocês podem talvez mandar ali algum e-mail pedindo alguma informação, tá? A gente tem esse canal aí no YouTube, Fronius Solar, tá? Então tem uma playlist dedicada para todos os webinars aí da Fronius do Brasil. Então vocês podem entrar depois lá, fica com 2 S mesmo aqui, né? Fronius Solar. Dê uma olhada lá, que tem bastante tema lá que a gente já até hoje aqui já citei uns 3, 4 webinars que a gente fez, né? E o nosso canal de vendas também, se quiserem tirar alguma dúvida, enfim, tá? Bom, esse é o nosso time do suporte técnico. Aqui está o Demetrios. A gente faz esse atendimento aí em horário comercial, né? Só com uma restrição aqui na sexta-feira, que é 1 hora mais cedo. Então, atendendo aí todo o Brasil, todas as dúvidas, através de telefone e do e-mail. Esse e-mail ele foi recentemente mudado aí, antigamente era o PV Service Brasil, agora é o suporte.solar, tá? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer questionamento sobre algum procedimento que a gente comentou aqui, podem mandar lá que a equipe está toda de casa aí, mesmo na quarentena a gente está adaptado para manter a qualidade do nosso suporte técnico, tá? Bom, vou deixar aberto então agora
com meus amigos aí especialistas, o próprio Demetrios também, do suporte técnico, para tirar aí algumas dúvidas que surgiram durante a apresentação. Se quiserem abrir o áudio aí de vocês, comentar alguma coisa, vou passar a palavra aí então para o Vitor fazer algum comentário aí. Fala, Daniel, tranquilo? A gente tem recebido bastante perguntas aqui no chat, a gente está tentando responder todas ainda. Uma dúvida que surgiu aqui, mais de uma pessoa perguntou, né, com relação à atualização do inversor. A gente vai fazer um webinar amanhã sobre isso, tá? Então, eu recomendo que vocês assistam o webinar de amanhã, que a gente vai explicar passo a passo aí como funciona essa questão da atualização, tá? Mas já adiantando um pouco do conteúdo, né? A atualização ela é importante primeiro para você sempre garantir o pleno funcionamento do sistema, né? E em algumas atualizações você pode também adicionar novas funções aí ao seu equipamento, né? Então, a mesma coisa que a gente pode levar, por exemplo, para o nosso celular, né? Às vezes a gente atualiza o sistema operacional do celular e vem com novas funções. Então, para o inversor isso também funciona, né? O pessoal está perguntando aqui com relação a isso, né? As atualizações. Então já fica estendido o convite para amanhã, que a gente vai falar dessa questão de atualizações do inversor, tanto remota como localmente, e também da parte de comunicação do inversor, tá? Valeu, Daniel. A gente vai continuar respondendo aqui. Aí, conforme for surgindo mais dúvidas que bastante gente perguntou em conjunto, a gente volta aqui para o áudio. Não, legal, muito boas as observações aí, como o Vitor comentou, né? Tem algumas perguntas aqui que eu já vi que foram feitas e a gente não vai tratá-las aqui agora, porque justamente a gente vai ter webinar essa semana que vem também, a gente vai falar sobre conexões, Modbus, enfim, integração com alguns temas supervisórios, alguma coisa do tipo, né? Então é isso, pessoal. Eu vou deixar o chat aberto aqui. Vou abrir o áudio aí também para o Demetrios fazer algum comentário final aí, o que ele percebeu aí e a visão dele que ele tem do suporte técnico. Pode falar aí, Demetrios. Legal, Lírio. Bom, a gente agradece o contato de vocês e, assim, a respeito do suporte que vem realizando aqui, não só nessas partes de treinamento, mas suporte técnico também, inclusive com alguns comentários no chat a respeito, comentários, né, sobre os ótimos produtos, o diferencial na assistência técnica, no suporte técnico. A gente agradece esse feedback de vocês, tá? E comentando até com a informação que o Lírio havia passado também, complementando, a nossa área de atendimento e suporte mantém os canais de comunicação abertos, tá? Realizando ainda o suporte técnico por telefone ou pelo e-mail, suporte.solar@frones.com, continuando com a equipe, tá? Realizando mesmo nesse período, né? A gente sabe de incertezas de pandemia, realizando normalmente o suporte, o atendimento, eventuais dúvidas ou esclarecendo alguns eventuais problemas que possam existir. Então, esse suporte é realizado pelo telefone, tanto na instalação, se tiver necessidade, o instalador de repente precisar entrar em contato com a gente, ou depois de repente realizar alguma visita, através do e-mail. Então a gente está sempre com esse canal de comunicação aberto para estar auxiliando e realizando prestando esse suporte técnico da melhor forma possível a vocês, tá? Sempre da melhor forma possível. É isso, Não, Daniel. legal, Demetrios. Muito bacana, cara. Muito bom mesmo. Bom, algumas pessoas tinham entrado depois, né? Vou deixar mais uma vez aí a tela da nossa programação dessa semana. Então a gente vai ter aí amanhã configurações remotas sobre a atualização. O pessoal já está fazendo bastante perguntas sobre o tema de amanhã. Enfim, a gente vai esclarecer bastante tópicos aí sobre isso amanhã. E na sexta-feira sobre instalação e comissionamento. Antes da gente encerrar, vou abrir aqui o áudio para o meu amigo Ariel também fazer algumas considerações. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, pessoal que está assistindo o nosso webinar. Só comentar, Daniel, acho que você deve estar acompanhando aí nas mensagens. Está vindo muita mensagem com as mesmas perguntas, o pessoal está meio impaciente aí. Mas a gente está respondendo aqui tudo dentro do possível aqui.
E existem algumas dúvidas referente a como que é feita a instalação, a atualização de firmware, né? Então, as atualizações são feitas localmente, tá? Através de um USB. Então, você baixa o firmware de atualização, coloca num USB e faz localmente no inversor, tá? Mas se você desejar e esse inversor estiver conectado à internet, tá? Você não precisa fazer localmente. Então, você faz através da plataforma SolarWeb, ok? Então, você vai se conectar à internet, né? Vai conectar o inversor à internet e dentro do SolarWeb você faz a atualização, ok? Então, existem essas duas maneiras. A maneira local, tá? Através de um USB, e a maneira remota. Não, Ok? legal. Show. Também existem algumas dúvidas a respeito das peças, tá? Peças no Brasil, né? Então, a respeito do FSP, tá? Então, uma vez que você acionar essa garantia, tá? E essa também foi uma das dúvidas do pessoal, como que se aciona essa garantia, né? Então, assim como o Daniel mostrou ali, até se você puder voltar também, Daniel, passar para aquela imagem onde tem contato, tá? Via telefone ou através do e-mail, né? Então, vocês vão ter que realizar o contato com o suporte técnico, ok? Então, através do suporte técnico, vocês vão ter enfim, as diretrizes, né? O procedimento para acionar a garantia, ok? E referente às peças, né? Como eu estava comentando. Então, uma vez que você aciona essa garantia, tá? Esse FSP, né, esse parceiro, ele já possui as peças, tá? Então ele já tem um estoque, nós temos um estoque em São Bernardo do Campo também, tá? Mas a ideia é que esse FSP possua o estoque dessas peças para, no momento aí de que essa garantia seja acionada, né, esse cara, né, esse parceiro nosso, possa ir até o cliente e realizar a troca aí enfim, das peças necessárias para resolver o problema do cliente, tá? Não, legal, Ariel. Muito bom. Trouxe bastante perguntas aí, resumida no áudio só, porque tem bastante coisa realmente chegando, o pessoal tá interagindo bastante aí com a gente. E fica então esse convite aí para vocês, para assistir os webinários dos próximos dias, aprender cada vez mais sobre o conteúdo da Fronius, né? Seja inversor, monitoramento, enfim, tudo que envolve aí a boa prática dos inversores, né? Então eu vou agradecer mais uma vez o pessoal que está presente aí com a gente, prestando essa audiência aí para a gente mais uma vez. Fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, com os links do webinar, a gente já deixou também aqui no bate-papo. Vou deixar aqui o chat aberto mais um pouquinho para a gente fazer algumas perguntas, mas a gente vai interromper o áudio agora, tá bom, pessoal? Uma boa tarde a todos, um abraço.